Seja bem-vindo ao meu canal, Dr. Michael Iari. A gente está falando sobre climatério, menopausa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre sinais e sintomas, principais sinais e sintomas do climatério, menopausa. Primeiro, perimenopausa, ou seja, esse período que vem antes da menopausa. Lembra? A menopausa é apenas a última menstruação, o último sangramento, né? E o climatério é essa metamorfose, essa transição de uma vida hormonal reprodutiva, que tem a ver com os ovários centralmente, não só, mas principalmente, para uma vida não reprodutiva. E aqui os principais sinais e sintomas dessa fase da perimenopausa são principalmente as alterações menstruais. A menstruação começa a ficar irregular. Pode começar a ficar irregular, não é obrigatório também, mas pode começar a ficar mais irregular. Ela começa a ficar mais espaçada, ela pode ter escapes no meio desse período, pode não ter, pode ter sinais, sintomas de TPM no meio desse ciclo e depois eles passam. Pode ter volumes de sangramento maiores, normalmente não, volumes de sangramento menores. Às vezes aqui na perimenopausa existe um diagnóstico muito comum que é a adenomiose e os miomas. Isso é muito comum, cada vez mais na verdade, e aí os sangramentos são maiores, com maior volume, incomoda muito, pode ter cólica, pode ter mal-estar, pode fazer anemia. Enfim, a gente tem principalmente irregularidades menstruais e alterações neuropsíquicas. Quando existe a menopausa, vem outros tantos sinais e sintomas e esses sinais e sintomas neuropsíquicos continuam. Então vamos tentar organizar aqui. Perimenopausa, principalmente alterações menstruais e algumas alterações neuropsíquicas. Alteração do humor, irritabilidade, falta de concentração, ansiedade, períodos de humor mais baixo, mais deprimido, tudo isso pode acontecer. A partir da menopausa podem vir os famosos, a gente chama de sinais, sintomas vasomotores. Os sintomas vasomotores são principalmente as ondas de calor, né, os famosos fogachos, né, ainda usa esse nome, né? As ondas de calor, que são ondas de calor principalmente à noite, mas não só à noite, pode acontecer praticamente qualquer hora do dia e da noite. O mais comum é à noite, mas cada mulher pode fazer isso de um modo. E suores, né? Muitas vezes junto, suor mesmo, suar muito, junto com sintomas vasomotores, junto com a onda de calor. Pode ter muito suor de molhar a roupa, molhar o pijama, né? E ter que trocar à noite, às vezes tem que trocar a roupa de cama, inclusive, porque o suor às vezes é profuso e pode isso acontecer também durante o dia. Pode acontecer também os sintomas vasomotores em relação à palpitação, aumento da frequência cardíaca e também calafrios. Então essa questão que pode ser muito sofrida das ondas de calor, e gente, a onda de calor mesmo, né? É calor, de sentir muito calor, de ter muito suor, de ter calafrio depois e depois sentir muito frio e de ter suado muito. Esses são os principais sintomas vasomotores. Depois a gente tem os sintomas neuropsíquicos ou de humor, né? Que na medicina antroposófica a gente vai chamar de sinais e sintomas mais anímicos, mais emocionais. Irritabilidade. Às vezes muita irritabilidade. Às vezes fases muito irritadas e depois mais calmaria. Às vezes irritabilidade contínua. Às vezes tem uma irritabilidade de base, contínua, com picos de irritabilidade. Alterações de humor com oscilações de um humor. Às vezes um humor mais expandido, às vezes mais deprimido, né? Insônia acaba sendo muito comum, de fato. Fadiga às vezes de forma muito intensa, cansaço o tempo todo, ou ondas de cansaço
às vezes imensas, e depois melhora. Memória, ou melhor dizendo, falta de memória, não é assim? É muito comum, por exemplo, aqui no consultório, as mulheres me perguntarem, gente, eu tô começando a fazer demência, doutor? Não, é o climatério, é essa metamorfose tão sofrida, né? Então, falta de memória, falta de atenção, o brain fog, né? Essa obnubilação, essa nuvem mental, né? Essa falta de concentração. Então, também essa falta de foco, isso também acontece, seja períodos, seja momentos, às vezes de forma um pouco mais contínua, né? Cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca. Então, às vezes a pessoa já tem enxaqueca e aqui piora. Às vezes ela já tinha cefaleias mais ou menos pontuais, aqui se tornam cefaleias mais frequentes, né? Dor de cabeça. Então isso também pode acontecer e são os principais, né? Alterações de humor, irritabilidade, exato, os neuropsíquicos, emocionais, principalmente. Mas, gente, tem uma questão aqui. Sinal, sintoma de climatério, menopausa, está muito ligado aos hábitos de pensamento, sentimento e vontade desta mulher antes da menopausa. É muito interessante perceber, por exemplo, numa mulher que tinha, digamos, um humor mais fluido, mas nunca elaborou muito esse humor, nunca trabalhou muito essas questões anímicas, essas questões emocionais em relação ao que é calma verdadeira, o que é foco verdadeiro, como essa mulher vai tender, pelo menos como tendência geral, a ser mais irritada, a ter mais desconcentração e mais essa nuvem mental, percebe? Então, é muito interessante também essa fenomenologia que a gente fica estudando junto com as mulheres, de como cada sinal-sintoma também pode indicar questões a serem transformadas e trabalhadas, né? Por exemplo, essa questão da irritabilidade ou da alteração do humor. Mulheres, por exemplo, que eram um pouquinho já depressivas, que não era uma depressão clínica, era um humor um pouco mais deprimido, aqui no climatério às vezes abrem quadros de depressão, e depressão é um capítulo especial aqui, tá, gente? É cada vez mais comum. Seja o humor deprimido, que faz acontecer clinicamente uma depressão leve, seja a abertura de quadros de depressão mesmo, que precisam de intervenção. Nossa, a gente trata intensamente, porque essa abertura de quadro às vezes pode ser muito intensa, né? Então percebe, fatos emocionais da vida, hábitos de pensamento, sentimento e vontade, que nesse climatério se tornam muito mais intensos e que levantam essa necessidade de trabalho, elaboração, processamento, superação dessas tendências biográficas, dessas tendências da alma de pensamento, sentimento e vontade, né? Mas vamos falar de outros, tem mais, né? Tem também, gente, essa questão mais relacionada a uroginecologia. Então, secura vaginal é, digamos, a mais comum, exatamente porque o estrógeno tá acabando e está mudando, está tendo toda essa metamorfose ginecológica, tem secura vaginal. Às vezes securas vaginais com a parede, com a mucosa vaginal ficando muito fina, muito pouco rugosa, às vezes até machucando. Isso na sexualidade tem um impacto muito grande, tendo até dor, a famosa dispareunia, que é uma dor na hora da relação sexual, né? Então, secura vaginal, diminuição de libido às vezes absoluta, né? As mulheres brincam comigo, como é que tá a libido? Ah, quem? O quê? Não existe, é menos 10, né? E como essa questão da libido pode ser muito importante para cada mulher e para outras tantas mulheres não,
Não mesmo. Então depende muito de como essa questão da sexualidade, da libido, foi sendo elaborada ao longo da biografia. Aqui, de novo, sinal, sintoma como potência e como sinal de desenvolvimento, né? Então, libido muito diminuída ou zero, né? Aumento de frequência urinária, começa a fazer mais vezes xixi, não é? Tem mulheres que isso é o tempo todo, tem mulheres que é mais à noite, acaba urinando mais vezes à noite. Infecções urinárias de repetição, que podem ser muito chatas, porque elas acontecem mesmo, não pode ter, digamos, falta, não pode viajar, por exemplo, ficar segurando o xixi que já vai ter infecção urinária, né? Então, infecções urinárias de repetição, uma coisa que a gente acaba tratando muito. Incontinência urinária também, flacidez pélvica, que a pelve vai ficando mais flácida por causa da falta dos hormônios, e aí entra toda essa questão de prevenção, que eu vou falar um pouquinho, né? Constipação ou diarreia, intestino mais preso ou intestino mais solto, também pode acontecer. A questão da pele, a pele vai tender a ficar ou mais oleosa, que é a menor parte das vezes, ou muito seca, que é a maior parte das vezes. Então, secura da pele, desidratação da pele. Unhas mais enfraquecidas, né? Pode ficar mais torta a unha, pode cair a unha, ou pode ficar mais enfraquecida, ficar mais folheada, mais enfraquecida. A questão também da pilificação, né? Cabelos, inclusive, queda de cabelo, às vezes muito, às vezes pouco. A gente sempre pesquisa junto também alterações da tireoide para isso, e outras questões, alimentação e tal, mas tireoide aqui junto também é muito importante. E também ganho de peso, né? As mulheres, isso pode acontecer, né? Ganho de peso. Para algumas poucas mulheres que têm um biótipo, que é um biótipo que quase sempre foi muito magrinha, um corpo mais esguio, essas mulheres às vezes perdem peso, não ganham. Às vezes é o contrário, mas é a menor parte das vezes. A maior parte das mulheres vai experienciar um ganho de peso, né? Então, gente, esses são os principais sinais e sintomas. A gente poderia falar de outros tantos, mas aqui aponta para algo profundamente importante, percebe? Em primeiro lugar, prevenção ativa, né? Climatério, menopausa, precisa de prevenção ativa. Se eu tenho 35 anos de idade e eu sou uma mulher, eu sei que daqui a pouco, seja 5, seja 10 anos, eu vou estar entrando no processo do climatério. Então, digamos, a idade boa como prevenção ativa do climatério é desde a adolescência. Mas a atividade, digamos, mais importante é principalmente a partir dos 35 anos de idade. Aos 35 anos de idade, gente, eu tenho pico de massa óssea, eu tenho pico de massa muscular, e a partir disso eu começo a perder devagarzinho massa muscular, massa óssea. O meu corpo começa a envelhecer aos 35, 36 anos de idade. É uma questão conhecida. Então, 35 anos de idade é uma idade importante para começar a ter realmente uma prevenção ativa. Que é o que mesmo? Primeiro, o triângulo da saúde, né? Realmente a higiene do sono, dormir muito bem, obrigado, dormir cedo, acordar cedo, dormir bem, dormir profundamente. A alimentação, pelo amor de Deus, é fundamental uma autoeducação na alimentação, é muito importante. A atividade física, que hoje, vocês sabem, hoje deveria ser 6 vezes por semana, né? A gente deveria fazer atividade física ou todo dia, ou 6 vezes por semana. Uma atividade física que seja boa, que seja estruturante e que dê prazer. A atividade física é fundamental hoje em dia. E a vida relacional. E aqui outro capítulo que eu quero ainda nesse vídeo falar. A vida relacional. Porque a vida relacional, a vida das minhas relações vai mudar com essa metamorfose. Então, vínculo com os filhos, relação de qualidade com os filhos,
falar sobre menopausa e climatério com todo mundo, falar com os filhos, falar com o marido, com o companheiro, com o namorado, falar com os amigos, né? Falar no meu trabalho sobre isso, com os colegas de trabalho, porque isso é um fenômeno da vida, não é? De todas as mulheres, não é assim? Então a vida relacional precisa de prevenção ativa, né? Eu preciso saber o que é menopausa, eu preciso saber o que é climatério, eu preciso me preparar para isso, inclusive nas relações. Então, eu anotei aqui, filhos, sem dúvida alguma, e muitas vezes isso está casado com a saída dos filhos de casa, né? Que por si só já é uma síndrome, né? A síndrome do ninho vazio. Muitas vezes isso acontece concomitantemente. Então precisa estar preparada para isso o melhor possível. A questão com o relacionamento mais íntimo, marido, companheiro, companheira, como que é essa relação a dois, né? Como é que se prepara para isso? Conversa bastante, precisa entender o que está acontecendo. E isso é tão interessante porque isso pode ser inclusive um ganho de intimidade, não uma perda de intimidade. Depende da prevenção, depende de como isso foi elaborado, como isso foi trazido por esse casal ou por esses namorados, enfim. Como é que essa relação pode ser, na verdade, aprofundada, né? Ou novos relacionamentos, né? Muitas vezes acontece de começar um novo relacionamento durante o período do climatério. O período do climatério, gente, 45, 65 anos de idade. Então, às vezes está começando um novo relacionamento. Então precisa ter essa elaboração. E também amigos e no trabalho, né? Então a vida relacional, que é a vida mais importante de todas, a gente sabe, e a principal fonte de saúde, né? Nossas relações. Então, ela precisa desse olhar carinhoso. É também a vida relacional essa questão com o trabalho. Então, as questões com o trabalho é muito comum também dos pacientes me falarem de estarem reconsiderando a profissão, de estarem, às vezes, aprofundando a própria profissão, de estarem finalmente fazendo uma transição para outras atividades profissionais. Percebe que o climatério pode ser exatamente essa mudança, que tem relação com o trabalho, né? E outras tantas atividades que a gente observa na biografia das mulheres, exatamente porque é uma metamorfose para uma vida mais criativa, mais potente do ponto de vista intelectual, às vezes muito mais potente do ponto de vista relacional. Essas outras atividades, atividades de arte, cerâmica, teatro, dança, poesia, escrita criativa, nossa, tantas possibilidades. Trabalhos sociais, novos trabalhos, trabalho social, essa preocupação verdadeira com outro ser humano, né? Trabalhos mais ligados a um altruísmo mais ativo, né? E novas visões de mundo. A espiritualidade aqui também é um capítulo muito bonito, que, claro, precisa estar no caminho dessa mulher, isso não é universal, mas a espiritualidade aqui ganha uma potência decisiva, eu diria, para o bem envelhecer. A espiritualidade aqui, gente, é um capítulo muito grande, muito importante. Novas visões de mundo, uma ligação com a vida espiritual e com a espiritualidade, uma sacralidade da vida. Então percebe? A gente começou falando de sinais e sintomas, olha onde a gente chegou, que legal. Porque é isso, essa vida importante que pode e deve ganhar novas potências e mais potência de vida e não menos. O climatério, a menopausa, ela não é o fim o fim das coisas, é a morte para um tipo de biografia. E a metamorfose, o renascimento para outra biografia que pode ser mais rica, pode ser muito melhor, que tem a ver com essa questão do que é bem envelhecer para a antroposofia. Então, gente, para você passar por esse processo de transformação, de metamorfose, vai ficando claro, em primeiro lugar, o triângulo da saúde, como cuidar bem do corpo, não é? O triângulo da saúde é fundamental, mas o cuidado da alma
muito importante, principalmente na questão relacional, você com você mesma e você com todas as pessoas mais importantes da sua biografia. A questão relacional é fundamental dela ser preparada, elaborada, aprofundada nos seus vínculos. E essa questão espiritual, seja da atividade profissional, seja da própria espiritualidade como sacralidade da vida, seja questões às vezes filosóficas, sociais. Então, quanto mais eu me preparo para esse processo, tanto melhor, mas no próprio processo do climatério, se eu vou fazendo isso durante o processo com esse olhar mais rico, mais generoso consigo mesma, a coisa toda pode andar bem. Então foi um prazer falar com vocês, espero que vocês estejam curtindo, seja bem-vindo aí ao meu canal, Dr. Michael Iari.